As recentes declarações do ministro Gilmar Mendes geraram reações negativas e uma onda de críticas entre parlamentares da oposição, que acusam o decano de admitir o uso do judiciário para interferir nas eleições. Em uma entrevista concedida pelo magistrado, ele defendeu a continuidade do inquérito das fake news, pelo menos até o pleito, até a eleição, e ironizou, afirmando que as apurações vão acabar quando terminarem. Para ele, as críticas ao Supremo Tribunal Federal passam do limite e se tornaram um vilipêndio. Segundo o deputado Cabo Gilberto Silva e também o Carlos Jordi, os ministros não fazem mais questão de disfarçar que usam os inquéritos para perseguir opositores. Chamar os nossos comentaristas, quem já está preparado a postos é o Bruno Musa. Bruno, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. As falas e as declarações do ministro Mendes nessa entrevista concedida estão reverberando, né? E aí há uma série de interpretações, especialmente quando colocam em perspectiva o inquérito das fake news e a maneira como o próprio ministro Mendes enxerga esse inquérito. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos escutam. Pois é, vamos lá. O primeiro ponto que devemos mencionar aqui: se jogamos em qualquer site de busca, o que é um inquérito? Vamos ler aqui o primeiro que aparece. O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime. A existência de um crime. Isso significa crimes passados ou que, porventura, estejam ocorrendo nesse momento. Mas não tem o menor sentido você deixar um inquérito aberto para usar como meio de pressão para que você possa se proteger de eventuais crimes futuros que você julga que possam vir a ocorrer. Isso não tem o menor cabimento na lógica jurídica. Portanto, na entrevista que nós vimos do Gilmar Mendes falando esses dias, foi justamente uma falta de respeito com a própria Constituição como um todo. Você não pode manter o inquérito aberto por crimes que ainda não ocorreram e que, repito, você julga que possa vir a acontecer. Isso é um instrumento de pressão para perseguir, seja oposição ou qualquer pessoa que seja o seu inimigo político, o que, convenhamos, mais um ponto da entrevista. Qualquer juiz, qualquer ministro de uma Suprema Corte de qualquer lugar do mundo, pouco importa se ele tem inimigos políticos ou não no âmbito privado. No âmbito público, não cabe a ele ter esse tipo de embate. Ele deve sempre se pronunciar nos autos, não num palanque, não numa rede de televisão dando preferências políticas, nem muito menos zombando de um sotaque de uma pessoa. Isso é uma falta de respeito a uma pessoa e a um grupo de pessoas de uma determinada região do país. O que nós vemos é um ativismo brutal e uma falta de respeito à Constituição e, consequentemente, à democracia que eles tantos dizem defender. Pois é, os nossos comentaristas analisam e avaliam as declarações que foram feitas por um ministro da Suprema Corte. Ele concedeu uma entrevista, na verdade ele concedeu algumas entrevistas, tem acertado participações em programas e também na programação de alguns veículos de comunicação, tanto de TV, veículos impressos e até veículos estrangeiros. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está pronto, né? Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Quais são os aspectos que lhe chamam a atenção nessas declarações que vêm sendo feitas pelo ministro Gilmar Mendes? Eu acho que temos alguns pontos, né, a serem tratados. Eu acho que o primeiro fato também é a simples participação, né, nessas programações das emissoras, porque num passado não tão distante, os ministros evitavam, né, conceder entrevistas, eles se manifestavam pelos autos. Parece que a dinâmica mudou, né, Dávila? Mudou completamente, Caniato. Boa noite a você, aos meus colegas e à nossa querida audiência. Mudou completamente. Aquele Supremo que respeitava a discrição, a probidade, já acabou faz tempo. E o maior retrato que este Supremo acabou é justamente esse famigerado inquérito da fake news instalado em 2019. Esse inquérito é inconstitucional, é imoral e mostra o grau de arbitrariedade
de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu chamo hoje a ala jacobina do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Primeiro, qualquer inquérito tem que ser aberto por tempo determinado e com escopo bem definido. Esse inquérito é o oposto, é por tempo indeterminado e genérico, o que o transformou nessa barriga de aluguel para inserir qualquer processo lá. A instituição desse inquérito ressuscitou o poder arbitrário que achávamos, Canhato, ter sido sepultado após tantos anos de governos no Brasil. Mas o famigerado inquérito nos faz lembrar a famosa frase de um grande estadista democrata: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O problema, Canhato, é que a vigilância deveria ser feita pelo Senado Federal. Mas como tem muito senador com o rabo preso, o Senado não vem exercendo a sua capacidade de utilizar os freios e contrapeso constitucional para conter esses jacobinos do Supremo Tribunal Federal. O Senado permanece omisso diante esses rompantes de arbítrio da Suprema Corte. Por isso, a melhor e talvez a única saída deste impasse. Acho que nós perdemos a comunicação com o Dávila. Daqui a pouco a gente retoma e ele conclui, mas conseguimos compreender boa parte dessa reflexão que foi feita pelo Luiz Felipe Dávila. Enquanto a gente conserta o sinal, né, essa conexão, vou chamar mais um comentarista, quem já está também com a gente. O sinal acertado, conectado, é o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Há muitos aspectos, né, nessas declarações, nessas entrevistas que vêm sendo concedidas pelo ministro Gilmar Mendes a alguns veículos de comunicação e já há, inclusive, repercussões, né? Parlamentares da oposição agora fazem a seguinte leitura. Antes era uma desconfiança. Parece que agora ficou claro, né? Eles entendem que o judiciário usa mesmo o inquérito das fake news para perseguir a oposição. Essa foi a leitura de muitos. Bem-vindo. Uma leitura um pouco tardia, né, Canhato? Demorou para essa ficha cair. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. É preciso manter a censura, mas é só até o final do mês. Foi o que disse uma ministra em 2022, salvo engano. É preciso manter esse inquérito das fake news só até as eleições. Acontece que o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. A verdade é que não existe vácuo de poder. Ontem nós recebemos aqui no programa um senador. Nós entrevistamos. O senador listou os ataques que ele recebeu da corte. Na sequência, eu perguntei a ele se o Senado iria reprovar o próximo candidato que o governo indicou para a corte. E o senador disse que acha que o candidato deve ser aprovado pelo Senado. Eu perguntei ao senador se não seria prudente suspender novas nomeações até que a situação se regularizasse, já que nós estamos nessa situação que, pelo menos na opinião do cidadão comum, do leigo, do pagador de impostos, é uma bagunça total. O senador disse que não, que suspender nomeações seria, de uma certa forma, um tipo de vingança e que não seria correto. Então está aí a explicação da existência de coisas como o inquérito das fake news dada por um senador da República. É a apatia do legislativo, é a disposição dos parlamentares há muito tempo de conviver com aquilo que é inaceitável e resolver ir tocando de uma forma ou outra como dá e sem tomar nenhuma providência. Foi assim que nós chegamos ao dia de hoje. Pois é, o Luiz Felipe Dávila concluiu o seu raciocínio, sua análise inicial há pouco, daí teve um problema na conexão, a gente conseguiu retomar. Dávila, acho que 2/3 do seu comentário já tinham sido proferidos. Se quiser só fazer um resumo da introdução e desenvolvimento e partir para a conclusão, à vontade, por favor. Eu dizia que essa arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal,
que espelha muito bem este inquérito dos jacobinos do Supremo Tribunal Federal, tem de ser contraposto pelo Senado Federal. O papel constitucional do Senado de agir como freio e contrapeso não vem sendo exercido, porque os senadores são covardes, são omissos. Os senadores que têm rabo preso temem que o Supremo Tribunal Federal vai reavivar alguns processos que talvez possam fazer com que alguns deles percam o mandato. Então o que acontece? Todo mundo fica quieto, é uma vergonha. Então a única alternativa é o Senado criar uma comissão extraparlamentar de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, constitucionalistas notáveis, cientistas políticos, juristas, para fazer essa reforma tão necessária do Supremo Tribunal Federal, enquadrar o Supremo no papel de corte constitucional, como determina a Constituição no seu artigo 102. E aí, o Senado só teria o poder de aprovar ou rejeitar a proposta e não de emendar, para que esta pressão dos jacobinos do STF não faça com que os senadores deturpem todo o projeto que esta comissão de notáveis pode apresentar para salvar o Supremo das garras dos jacobinos que deturparam o papel do Supremo Tribunal Federal. Pois é, são os apontamentos, as alternativas listadas aqui, sugeridas pelos nossos comentaristas. Quais são as alternativas para o Brasil quando nós olhamos para uma crise institucional? Chamar o Cristiano Beraldo também acompanha de maneira muito atenta, né, esses desdobramentos, e aí é preciso jogar a luz para a manifestação de um ministro que decide conceder entrevistas e meio que se coloca à frente, né, dos demais. Outros estavam sendo mais criticados e aí ele, que é o mais experiente, o decano, acaba concedendo várias entrevistas e faz uma série de reflexões. E claro, a partir dessas reflexões e entendimentos, muitas repercussões também no Legislativo. Beraldo, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, Musa, e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, sem dúvida alguma, o decano do Supremo Tribunal Federal tomou a frente, passou a dar declarações, responder a entrevistas, e ele o faz porque, além de ser o mais experiente, ele exerce a liderança, ele tem casca grossa para aguentar os ataques, e ele faz isso com a maior tranquilidade. Há diversas situações que foram reveladas que, de uma certa forma, poderiam gerar constrangimento, mas não ali. Nós já passamos dessa fase. O exercício da função pública hoje no Brasil, ela é a prova de constrangimento. E por que é isso, Caniato? Porque há muitos anos nós estamos vendo a transformação moral no exercício da atividade pública brasileira no seu mais alto grau, coisa que não acontecia no passado. Nós sempre tivemos denúncias da corrupção, a época antigamente do DNR, né? O centro de corrupção era sempre as obras nas estradas e tal. Só que isso foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando e foi se ampliando. O efeito que tivemos, tanto com o resultado do julgamento do mensalão, que é preciso lembrar, o Supremo Tribunal Federal se debruçou ao longo de anos em todas as provas coletadas que mostravam que havia transação com mala de dinheiro para que parlamentares pudessem ser simpáticos ao governo. À medida que esse julgamento aconteceu, houve substituição por aposentadoria de ministro do Supremo Tribunal Federal e, naquela ocasião, a indicação feita, segundo denunciou o então ministro Joaquim Barbosa, foi para formar uma maioria de circunstância que acabou colocando por terra o resultado do julgamento, os tais embargos infringentes. Vocês vão se lembrar disso. Depois tivemos o Petrolão. Bilhões de reais. Aí não eram mais malas de dinheiro, apesar de terem malas de dinheiro também em toda essa história da Lava Jato, mas eram bilhões de reais que foram desviados. Dinheiro ilegal que abasteceu campanhas políticas e enriqueceu toda essa turma que está aí. O que houve do ponto de vista do judiciário? Foi perdoando. Não há mais ninguém
cumprindo pena em razão dos maus feitos que ficaram claros, evidenciados, foram comprovados durante as investigações do Petrolão. À medida que aquele que faz o mal, aquele que rouba o dinheiro público, conquista a liberdade, não só no Brasil conquistou a liberdade, mas conquistou de volta ao poder, a referência moral acabou. Não há mais para quem se olhar acima, né? O Supremo Tribunal Federal, falávamos disso ontem com o senador Alessandro Vieira, é a reputação ilibada e o notável, não é notória, é notável saber jurídico. Você olha para cima e fala, pô, que figuras geniais do direito, que juristas corretos, que julgam olhando a lei, estritamente dedicados a proteger a Constituição brasileira. Isso acabou. Não podemos mais fazer esse tipo de afirmação, porque aquilo que leva a uma indicação do Supremo, hoje em dia, não tem mais absolutamente nada a ver com o que tínhamos no passado. Portanto, Caniato, à medida que houve a consolidação da destruição da moral, aí vale tudo. Eles fazem o que bem entendem porque sabem que a população é pacífica, nada fará e vai aguentar o rojão, apesar de ficar cada dia mais difícil e mais pesado. Pois é preciso também olhar para a maneira como o ministro se apresentou e refletiu sobre alguns pontos tratados pelos veículos de comunicação para colocar em perspectiva o que defendia um outro ministro, né? Alguns falam em necessidade de um código de conduta, né? Talvez tenha ocorrido algum excesso, autocontenção, pacificação. Deixa eu trazer uma manifestação do ministro, vou abrir aspas para ele, daí eu passo também para o Bruno Musa refletir a respeito do que nós debatemos há alguns dias e o que o ministro coloca aqui. Musa, abrindo aspas para a manifestação do ministro Gilmar, a um jornal, inclusive de Brasília, ele disse o seguinte: o Brasil está nesse estágio de paz política hoje por causa do inquérito, o inquérito das fake news. O inquérito vai terminar quando acabar. Eu acho difícil acabar antes das eleições, porque os ataques contra o STF recrudesceram-se, intensificaram-se. A gente tem um pouco de prática em relação a isso. Diante das câmeras ficam esses valentões aí, são falsos tigrões, estão fazendo ataques, fazendo campanha. Eu acho que o tribunal precisa de instrumentos efetivos de defesa, eu fecho aspas. Quando a gente coloca em paralelo o Código de Conduta, as manifestações de outros ministros, especialmente de Edson Fachin, que é o presidente da Corte, que menciona a necessidade de um código de ética, né? A necessidade de um movimento de autocontenção, ajustes, inclusive no regramento e na atuação dos ministros, a gente coloca em paralelo com essa manifestação, fica claro que há dois grupos no Supremo hoje em dia, ou até mais? Eu acho que eles não fazem nem questão mais de esconder, né? Mas veja, olha o palavreado que você citou, Caniato, tigrões. A gente tem um chefe do executivo que fala que vai dar pé de jabuticaba para outro político, para acalmá-lo, para Donald Trump. A gente vê em outra entrevista também dada por um ministro, ele zombando do sotaque de uma pessoa altamente instruída. Olha o nível que nós chegamos. Olha o nível. Mas o que me mostra que isso, ao que parece, há uma pressão grande e realmente isso está incomodando. Quando o ser humano ele tenta devolver com ataques, é porque a coisa parece que apertou. E não estamos falando de meros cidadãos com opiniões privadas nas ruas que deveriam ter liberdade de falar. Não, nós estamos falando de juízes que em qualquer lugar normal ele apenas se pronuncia nos autos. Porque a opinião política pouco importa do juiz, sequer deveríamos saber. Acima de tudo, não deveríamos saber. Não é que ele não deve ter no âmbito privado, todos nós temos. Mas a quem interessa saber quem ele é inimigo, quem ele é amigo? Isso já mostra que, se houver algum tipo de processo, ele tem o seu próprio viés. Ele tem os conflitos de interesses ali envolvidos. Então, a que ponto nós chegamos? Não está óbvio isso? E fica muito claro nessa divisão, com esses fatos que eu coloquei e o que você falou, quem seria esse time A e time B? Pelo menos time A e time B. Quem está mais acuado,
quem está sendo mencionado em diversas mensagens, em contratos recebidos, em sociedades, em aviões, para lá e para cá. Ou seja, quem são essas pessoas? Quem são os grupos que estão mais calados e estão tentando agora se desvencilhar, mesmo tendo tido ou tendo dado apoio a esse time A anteriormente? Uma vez que, como Mota muito bem falou, tivemos um ministro, uma ministra que falou abertamente: isso é proibido, mas até a data X pode. É mais ou menos o que foi falado agora. Manter um inquérito aberto não tem o menor sentido para usar como instrumento de pressão política. Isso significa que o inquérito ele é político, ele não é técnico. Ficou muito evidente isso. E o segundo ponto é que até as eleições? Por que até as eleições? Por que apenas isso? O inquérito, como eu falei, crimes passados ou que estão ocorrendo agora, e não eventuais crimes futuros que possam ou não vir a ocorrer. Portanto, está claro, um posicionamento político de uma corte que não deveria ser política e deveria ser técnica. E uma divisão entre elas. Aqueles que passaram do ponto de não retorno por todas as citações, envolvimentos e claros indícios em todos esses escândalos agora que estão pipocando no Brasil, e aqueles outros que, vale dizer, já atuaram ao lado deles nos últimos anos, mas agora preferem atuar às sombras. Inclusive, alguns dizendo: minha família está dizendo, por que eu faço parte dessa corte? Portanto, a situação me parece bastante complicada para eles também. Pois é, deixa eu passar para o Dávila também analisar as discussões em torno do Código de Conduta. O Dávila sempre disse aqui, não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas talvez seja uma boa sinalização. O ministro Gilmar não pensa da mesma forma de Edson Fachin. Isso ficou claro numa outra entrevista. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o ministro, tá, Dávila? A mim me parece, e aí eu não vou ficar fazendo jogo de culpa, que isso, o código, se tornou a salvação da lavoura. Agora, vai ter um código de ética e aí outros avançam. Ele dizendo... Vai ter um comitê para supervisionar os ministros? Talvez tragam para esse comitê o Papa ou o Trump, né? E isso fica engraçado, sabe? É uma forma de como não fazer as coisas. Se o interesse é ficar debatendo, dando satisfação para a mídia, conduza-se dessa maneira. Agora, se quer resolver, é de outra maneira. Então ele se coloca como uma pessoa, uma figura que entende que a saída e a outra maneira não passa pelo Código de Ética. Essa foi a leitura de muitos que acompanharam essa entrevista na TV, em um canal aberto, inclusive, viu, Dávila? Caniato, o Código de Ética nem foi votado, nem foi discutido e já produziu um efeito fantástico, mostrar a clara divisão dentro da Suprema Corte entre os jacobinos do Supremo Tribunal Federal, aqueles que querem ser Robespierre, manter estado de exceção, exercer o arbítrio do ativismo judicial, e aqueles que pelo menos estão envergonhados de decisões políticas, como o próprio ministro Fachin já disse, e que acham que a autocontenção é a saída. E o Código de Ética é apenas o primeiro passo, mas isso já escancarou a divisão dentro do Supremo Tribunal Federal. E talvez esse seja um bom começo para começar a debater as reformas essenciais que precisam ser aprovadas para fazer com que o Supremo volte a ser uma corte constitucional. Primeiramente, nós deveríamos perguntar ao ministro Gilmar Mendes, com o seu notório saber jurídico, onde é que está na Constituição o poder outorgado para criar estado de exceção no Supremo Tribunal Federal? Onde é que está na Constituição que dá poder ao Supremo Tribunal Federal para impedir que uma cláusula pétrea da Constituição que garante a liberdade de expressão, de opinião, seja respeitada? Onde é que está na Constituição que pode anular o artigo 53, que garante imunidade parlamentar? Por isso, são todos atos de usurpação do poder constitucional. Essa farra tem que acabar. Infelizmente, esse Senado omisso não faz nada. E aí, a única saída, como eu disse no comentário anterior, é criar uma comissão extraparlamentar de figuras notáveis do judiciário para que nós possamos enquadrar o STF no papel que a Constituição lhe concebeu. Por isso, Caniato,
Chega de juízes que não param de falar na imprensa, que não se manifestam nos autos e, além de tudo, usam o poder de maneira completamente distorcida, usando mecanismos arbitrários para calar a imprensa, silenciar jornalistas e intimidar políticos. É uma vergonha. É o capítulo mais triste da história do Supremo Tribunal Federal.